Olá, aqui é Vitor Felsosa e hoje eu estou com Cristiane Romano e ela vai falar um pouco mais do trabalho dela, de como ela atende os clientes dela. A Cristiane é coach, tanto de life como de executive, e ela falou até um pouco da formação dela para mim e eu posso dizer que é até uma honra estar aqui com ela, poder estar entrevistando. Tudo bem, Cristiane? Tudo bom. Como é que você está? Prazer. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho do que é o meu trabalho, mas é um trabalho que eu amo muito, ser coach, ser executive coach, trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas e potencializar essas pessoas. Você trabalha tanto com life quanto com executivo, né? Isso. O pessoal que está assistindo, que ainda não sabe direito, né, o que é life, o que é executivo, você poderia estar explicando como é que é? São atendimentos um a um. Isso. Existe também os grupos que nós atendemos, que eu faço um treinamento, eu posso fazer que a gente chama de coaching group, que é um coach no máximo 10 pessoas. Esse também existe. Nós estamos com a ideia de trazer para Ribeirão Preto em outubro. Mas o executivo, hoje eu tenho feito muito individualizado. O que é o executivo? É a transformação de uma pessoa em líder, e um líder diferenciado, um líder que inspira as pessoas, um líder que potencializa as outras pessoas. Então eu vou ensinar ele a fazer o meu papel também. Além disso, nós vamos trabalhar o quê? As competências necessárias para ele ser um bom líder, o seu foco, planejamento, toda a parte que é necessário para ter um resultado. Porque hoje o que as empresas querem? Resultado. E para ter resultado, esse líder precisa apresentar competências necessárias para tal. Então, um feedback diferenciado hoje, dentro do líder coaching, nós temos o feed forward. O que é o feed forward? O feedback levado para o plano de ação. Que essa palavra significa levado para o futuro. Ou seja, é um líder que preocupa que seu colaborador se desenvolva e não somente traz a meta. Então, ele não vai trabalhar aquele colaborador só por orientações. Ele vai fazer um trabalho muito além. Ele vai trabalhar ele como um todo. Então, eu ensino também, faço todo esse papel. E, claro, vem com a demanda da empresa e a demanda do cliente. Então, porque o líder não é só empresa. Ele tem vida pessoal, ele tem qualidade de vida. Então, ele é uma pessoa. Então, eu vou trabalhar ele num todo, potencializando o que ele precisa de melhor. Então, diante disso, o resultado vem. Porque ele vai estar feliz, ele vai estar satisfeito. Muito legal. Então, toda pessoa, todo executivo, que você falou uma coisa que me chamou a atenção, fazer igual você faz. É um pouco ele se tornar um coach também. Sim, ele não vai ser um professional coach, mas ele vai ser uma pessoa que vai desenvolver e educar o seu colaborador. E aí, quando a gente fala em executivo, dá a sensação de que é um grande executivo. Mas não, pode ser um dono de uma loja, pode ser um coordenador. Por quê? Porque todas essas pessoas são pessoas que vão executar e trabalhar essa liderança. Diante disso, ele precisa desenvolver essas habilidades. Então, vamos supor, mas eu tenho uma empresa aí com 3 funcionários. O dono é o líder, então ele não tem ninguém acima dele, ninguém abaixo dele. Então, mas ele tem que começar a desenvolver essa pessoa que está abaixo dele para a empresa crescer. Porque se ele começa a fazer isso, essa empresa vai crescer de uma forma alinhada. Certo? Muito legal. É muito interessante essa questão do executivo e você também falou do life, né? Hoje você atende mais executivo ou life? O life é um coach mais qualquer pessoa. Como é que seria? É um coach de vida. Qualquer pessoa. Não precisa ser um executivo, não precisa dar um cargo. É uma pessoa que chega com um objetivo. Cristiane, eu estou no ponto A, eu estou querendo, por exemplo, mudar de carreira. Tem muito life coach, acontece muito isso. A pessoa querer mudar de carreira, não estou feliz, estou insatisfeita. Ou, por exemplo, uma pessoa que ela é dona de casa, de repente ela resolve, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me descobrir. E aí ela pode se descobrir, por quê? Porque nós somos uma roda da vida, pessoal, profissional, qualidade de vida e relacionamentos. E quando a gente fala, por exemplo, em pessoal, as pessoas estão esquecendo o seu lado pessoal. E esse lado pessoal abrange o lado emocional, tem todo um aspecto. E qual que é a diferença? Porque a gente pergunta assim, o coach parece muito com a psicologia. Não. Nós fundamentamos em comportamentos, na psicologia positiva, no comportamental, na cognitiva. Porém, o coach ele trabalha o agora, ele trabalha resultado, ele trabalha o presente. Então, a diferença está aí. Nós não
não vamos trabalhar sentimentos, como na psicologia, a parte emocional, tratar. Nós vamos trabalhar o que ela precisa naquele momento e trabalhar o resultado. É mais objetivo. É mais objetivo e rápido. Então, nós temos um início que tem um processo, geralmente nós fechamos um processo de 10 encontros de 1 hora. Eu nem gosto de falar sessão, porque a sessão é algo que fala assim, eu quero te comprar uma sessão. Não, você vai comprar o resultado. Então, a sessão ela dura 10, o processo dura 10 encontros de 1 hora, em que nós vamos fechar o resultado. Eu pergunto ao meu cliente, o que você quer? É um processo de transformação. De transformação. E aí, por isso que é uma sessão. Porque em uma sessão eu não vou transformar uma pessoa. E é incrível, né? Os depoimentos. Isso que eu te perguntar, os resultados que você tem, você consegue exemplificar, tanto de executivo quanto do live? Eu tive uma cliente de executivo, de live, que me procurou porque ela queria também mudar de profissão. Estava insatisfeita. E olha que não era uma profissão que ela ganhava pouco, mas ela não estava feliz. Então o que ela chegou e falou, Cristiane, eu preciso ser feliz. E ela simplesmente, no processo todo, a gente conseguiu ela hoje, ela é professora universitária, ganha menos do que ela ganhava, só que ela está muito mais feliz. Então, o coach traz essa busca, essa o legal do felicidade. coach é ela que encontrou isso, né? Não foi o coach que palpitou, que deu sugestão. Na verdade, o coach, vamos pensar que essa mão minha aqui é o coach, esse é o coaching, que é o cliente. Eu vou simplesmente empurrar, como? Através de ferramentas, através da potencialização de perguntas que levam a pessoa a pensar, a raciocinar, a levar a um resultado. Então eu não vou chegar para a pessoa que faça isso, isso já é mentoring. Também faço mentoring? Faço, mas faço mentoring na comunicação, que é uma especialidade minha. Você falou, né, que você tem a formação como fonoaudióloga, né? Eu sou fonoaudióloga também, então eu trabalho com a comunicação, que é a expressividade, que é a recurso verbal, não verbal e não vocal, verbal e não verbal, ligado ao coaching, que eu nomeei de coaching communication. Então, na metodologia que eu desenvolvi, que trabalha as competências comunicativas. Então, não é simplesmente a pessoa chegar e eu aplicar a técnica nela. Eu tenho que entender as potencialidades, entender o que está acontecendo, essa pessoa querer e se permitir, que o processo exige, porque vamos supor que nós descobrimos que a pessoa durante a semana ela precisa ler um livro, isso pode acontecer, ou ela procurar alguma coisa na internet, ou ela fazer uma ação que foi definida dentro da sessão. Ela pode querer fazer, então não pode. E daí não adianta, não tem um coaching. Não tem um resultado. Diferente da terapia. A terapia, se a pessoa vai lá, ela consegue, ela tem resultado. Por quê? Porque o próprio terapeuta vai trabalhando isso com ela. Já o coaching, nós dependemos totalmente do nosso coaching. Além dessa dona de casa, não, perdão, essa música que tu isso, é um profissional. Profissão, qual outro caso você pode... Eu sei que você tem números, né? Tem vários. O que tem na sua cabeça? No meu site, inclusive, tem vários depoimentos. Legal. A gente vai pôr aqui o link do site da Cristiane. Com relação ao depoimento, tem vários no site, mas eu posso citar um que foi assim, me emocionou. A pessoa colocou no meu perfil do Facebook quase uma lauda de depoimento, mas foi lindo. Ela falou que hoje no coaching, ela fez um de live, ela chegou pra mim assim, chorando no dia da primeira sessão, desesperada, dizendo, quero ser feliz. Eu falei, ok, vamos trabalhar para você ser feliz. E diante disso foi um trabalho muito árduo, muito tempo, que ela teve muitos problemas nesse meio tempo. O marido dela ficou doente, enfim, foi uma... E ela conseguiu passar por tudo isso, e ela diz que isso, ela só conseguiu passar por tudo bem por causa do coaching, dos ensinamentos, do que ela aprendeu, do que foi feito lá. Então, assim, foi muito gratificante ler o depoimento dela, porque hoje ela diz o seguinte, eu realmente posso dizer que eu sou feliz, que a felicidade depende de mim. E tudo isso foi uma descoberta. Parece simples o que eu estou contando, mas que para ela, que chegou muito triste, eu quero ser feliz, ela está bem feliz. Eu estou com outro caso, esse caso é recente. Ela é até uma profissional, chegou, ela trabalha como coordenadora de Enem numa empresa, mas ela procurou por conta própria, também com essa queixa. Aí eu até fico pensando, né, as pessoas estão infelizes. Porque ela chegou com essa queixa, então eu quero ser feliz. Eu preciso me descobrir para ser feliz. Então a gente fez um trabalho. Na quinta sessão eu recebi um depoimento dela pelo WhatsApp, dizendo o seguinte, se o processo acabasse agora, eu estava satisfeita, porque na quinta sessão eu encontrei minha felicidade.
E aí essa felicidade, você percebe que é uma coisa simples, não é a felicidade, eu estou feliz, tudo não. Eu encontrei resultados, coisas que eu posso fazer para me sentir feliz. Que a psicologia positiva até gosta de chamar de bem-estar, né? Que não é aquela felicidade de euforia, né? Mas é aquele sentimento que você acorda bem, na hora que você vai dormir você está bem, né? E é muito legal o coach, né? Por isso que eu estou gostando muito da entrevista, porque o que você falou, né? Como as pessoas estão muito insatisfeitas, né? A sociedade, tudo que acontece, né? A pressão. E tanto o trabalho do coach como da Uniwork, né? De levar essa conscientização de que tem a possibilidade de mudança, né? Se a pessoa procurar, inclusive com você, os associados da Uniwork tem um desconto, né? Que você consegue, que é 20%. Então, se o pessoal quiser fazer coach com o Cristiano, tem mais esse incentivo aí, né? Eu posso dizer que a grande maioria, eu não preciso dizer, na verdade está escrito, as pessoas que falam que investimento, na hora que teve o resultado do investimento não foi nada, porque como o resultado foi significante, foi maravilhoso, como as pessoas conseguiram enxergar a vida de uma outra forma. Eu tenho até pessoas que fazem o processo, termina aquele objetivo, ela chega com um objetivo, ela termina e fala, agora eu quero fazer outro para outro objetivo. Ou então, uma coisa que eu fico muito feliz, que para mim não tem coisa melhor, que é quando a pessoa indica. Ela só simplesmente fala assim, eu indiquei para uma amiga e falei, faça o coaching com a Cristiane, porque vai ter resultado. Então é isso que me deixa feliz. Então eu hoje nem faço muito, não tem divulgação. A única forma que eu faço é através dos meus próprios clientes, porque não existe resultado melhor do que você contar a sua experiência e seu olho brilhar. E hoje, não é que nós vamos transformar pessoas e a pessoa vai ser robô, feliz. Não. Todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem problema, as pessoas têm problema. Mas como saber lidar com esses problemas de uma forma que você vai ficar, como você diz, acordar feliz e saber lidar com aquela situação? Nasce dentro de você assim, ó, eu estou pronto para o que vier, né? É como se fosse uma semente. Não sei direito o que pode acontecer, mas é uma confiança, né? De que eu estou sabendo lidar com situações. E tem um detalhe, a gente trabalha muito com as crenças irracionais, que são crenças que nós adquirimos ao longo da nossa vida. O nosso cérebro ele é feito de gavetas, eu vou chamar assim como o Augusto Cury também chama, que é gavetas, e nessas gavetas nós guardamos as nossas lembranças da infância, de algum momento, de acontecimentos. E com isso nós acreditamos em algumas coisas, e nem sempre o que acreditamos é bom. Faz nós termos comportamentos ruins. Então, nós trabalhamos as crenças possibilitadoras e não as limitantes. Aquelas limitantes é aquelas assim, você não pode passar debaixo da escada, é um mito. Mas uma crença, por exemplo, limitante. Todo mundo que é filho de pessoas obesas vão ser obesos. Mentira. Você pode se esforçar que você vai conseguir emagrecer. Então você escuta isso a sua infância inteira, você cresce uma pessoa assim, eu não vou conseguir. E aí ponto. E aí o cérebro se estrutura para você, de fato. E o cérebro, a gente até brinca, né, entre aspas, que é burro, porque ele entende o que você quer. E aí para isso, aquele modelo foi verdadeiro a vida toda, ele vai continuar sendo verdadeiro. E aí o que acontece? Você vai e repete modelos ruins, situações de repetição. Aí tem gente que fala assim, por que eu sempre repito essa situação? Por que eu não consigo nunca emagrecer? Por que eu nunca consigo encontrar uma pessoa bacana? Enfim, então isso vai acontecendo, por quê? Porque a pessoa nós precisamos trabalhar essas crenças dessas pessoas. E quando ela encontra o que realmente está atrapalhando, a crença limitadora, é um alívio. Na verdade a gente chama de libertação. É como se libertasse mesmo. E aí quando ela percebe o quanto ficou barato o investimento. Porque se não fosse agora, a pessoa caminharia com aquilo por mais tempo, e lá na frente pode vir doença, daí tem que gastar com remédio, o médico que é muito pior, né? Então, por isso que a gente apoia tanto essa questão do autoconhecimento, que agora você tocou muito no autoconhecimento, né? De você se conhecer, por que isso acontece comigo, por que eu penso assim, porque o autoconhecimento ele te leva para a ação, para a evolução, para você mudar, e tudo começa ali, né? Acho que se a gente ficasse conversando aqui ia ter muito assunto. Se vocês quiserem conversar mais com a Cristiane, podem
podem estar acessando o link do site dela, lá tem os depoimentos e tem também como entrar em contato. Vamos pôr aqui também o telefone dela. Meu e-mail também, pode entrar em contato, eu respondo qualquer dúvida com relação ao processo. Se quiser marcar para tirar dúvida também, o maior prazer, como o coaching é algo novo, é uma ciência nova, né? Veio dos Estados Unidos, veio trabalhar realmente essas questões que ainda são falhas. Então, como é novo, eu estou toda à disposição para tirar todas as dúvidas. A gente agradece, a sociedade agradece, obrigado a vocês também por terem assistido. Mais entrevistas como essa você encontra no nosso aplicativo. E se você gostou e gostaria de ver outros vídeos como esse, você também pode estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.